Graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Estou tremendamente feliz por podermos conversar com vocês sobre este tema que estamos desenvolvendo. O profeta Abacuque tinha uma inquietação no seu coração, um desespero por ver tanto terror, pavor na sua nação, ver um Judá que havia desfrutado de tempos de glória, com riquezas e sabedoria de Deus que eram buscados por todas as outras nações, o rei Salomão, para que explicasse como ele era tão sábio e que ele compartilhasse esta sabedoria de Deus que ele recebia e que vissem a glória e o poder e todas a prosperidade e os bens que chegavam por esta sabedoria. E agora, uma nação que tinha como sentença ir para um cativeiro, se transformar em escravos, perderem a glória e verem se transformar em ignomínia, em vergonha pública, em que seus descendentes deixassem de ser reconhecidos como nação, que chegasse o opróbrio, a destruição de todo aquele bem. E chegamos ao último dos castigos que Deus relaciona aqui em Abacuque. Já vimos vários, e se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, não deixe de se inscrever no canal, aperte aí para poder ativar as notificações no sininho para receber os vídeos que estamos colocando. Quando chega um novo vídeo, ele vai apresentar a você. Deixe o seu like se este assunto de alguma forma edificou a sua vida e não deixe de compartilhar. O canal leva o nome de Emet, que significa, em hebraico, significa verdade. E o nosso desejo ao fazer estes vídeos e estar com este canal é que a verdade de Deus chegue até aos confins da terra. E se você se inscreve e nos ajuda compartilhando, você fará com que estes vídeos possam talvez chegar a este coração que está aflito, assim como estava Abacuque, que vai trazer paz e que vai fazer que eles tenham fé, que vai dar forças para que vivam e alcancem a vida eterna. Amém? Abacuque, capítulo 2, versículo 18 até o versículo 19, diz assim: que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra, muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego algum. Isso creio que não é novidade para ninguém. Se você pegue uma estátua, seja ela de madeira, de ouro, de prata, de gesso, de marfim, de pedra, do que seja, ela não tem fôlego. Você tentar pôr aí uma faca, uma coisa, não vai sair sangue, não vai gritar, porque não tem vida. Quando ele diz não tem fôlego, ele quer dizer não está viva. Pronto. Então você está, como diz aqui, não? Querendo acordar e dizendo que se desperte algo que não é vivo. Ninguém faria isso para uma cadeira, né? Bater numa cadeira de madeira e dizer, acorda! Você nunca chegou na sua porta e bateu e disse, desperta a porta.
porque isso seria ridículo. Mas por que nós vemos como ridículo fazer isso a uma porta? Que tal você fazer isso a um pedaço da madeira que você vai pôr queimar para assar o seu churrasco? E que você pega aquela madeira e diz, acorda! E daí jogue ela para pegar fogo aí para poder acender o churrasco, para fazer o churrasco. Ninguém faria isso. É ridículo. Mas assim diz a palavra que a mesma árvore você pega um pedaço e leva e coloca na sua lareira para fazer fogo, para que você possa ser esquentado, ou põe aí no seu fogão na lenha para que você possa cozinhar. E a outro pedaço você separa e você faz uma estátua, e aí você se ajoelha, acende velas e faz promessas e faz pedidos para esta estátua. Isto Deus está falando aqui. Ele está dizendo que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. Ou seja, como você pode render pleitesia e estar submisso a algo que você mesmo fez com as suas mãos? Quando um artífice esculpe, ele se render a isto. E depois ele diz aí, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Inclusive eu ouvi algo aí de que muito foi a tristeza de uma fiel quando levantaram aquela roupa não da virgem e simplesmente havia como uma armação aí por baixo para manter aquele vestido bonito, e era somente o rostinho e as mãozinhas, mas o restante era só uns pedaços de pau sustentando esse rosto. É óbvio que é ridículo. Mas por que muitos estão vivendo assim? Isto é o que ele diz. Isto. Ai daqueles que dizem a uma madeira, acorda. Ai daqueles que dizem a uma pedra, muda, desperta. Não há fôlego nisto. Estamos falando de algo que todos sabemos que é aborrecido por Deus. Uma coisa é que ele tenha raiva, que ele não goste, que ele odeie. Outra é que ele aborreça. A idolatria. Idolatria e fazer uma imagem, se ajoelhar diante dela, acender vela, fazer pedidos a ela, é algo que Deus aborrece. E quem faz isto jamais entrará no reino dos céus. Leve você o nome que você quiser, diga o que você quiser, tenha você o respaldo da instituição que você quiser, seja a maioria das pessoas ou a minoria, estejam muitos ou poucos, aqui não interessa. O que interessa aqui é o que diz a verdade, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse: não façam imagens de escultura de nada que está nem nos céus, nem na terra. Não se ajoelhem diante delas. Ponto. E se Deus mandou, e se eu sou serva, e se eu sirvo e obedeço, eu não terei, não farei e não irei a um lugar aonde me ensinem a me ajoelhar diante de uma imagem, para que esta imagem seja a que leve o meu recadinho para Deus, que é vivo. O versículo 20 de Abacuque 2 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ou seja, não duvide. Deus não está em silêncio, e assim como esses estão querendo que uma pedra fale e que uma madeira desperte, existe um Deus que está sentado no seu trono, que você nem sabe aonde é, em outras palavras, e que este Deus está falando. Ele é o que dá vida e que tira a vida.
Ele é o que tem o poder para fazer tudo o que nós estamos entendendo e está pronto para poder responder-lhe, mas você não reconhece que Ele é o único. Você não busca somente a Ele. Você não se submete às leis que Ele ordenou. E você crê que isto vai ficar assim e que não vai passar nada? Não. Não vai ficar assim. E vai passar. E vai passar algo muito poderoso, que é Deus se levantar do seu trono e colocar fim a esta idolatria da parte das suas criaturas, que foram criados para adorar a Ele, para servi-lo e para serem abençoados, protegidos, provistos por Ele. Pero decidiram andar em sua iniquidade, em sua rebelião, buscando o que eles queriam, fazendo o que eles queriam, desfrutando o que eles queriam, mesmo sendo algo que Ele disse, não façam assim. Estamos utilizando a nossa liberdade, livre-arbítrio, de uma forma muito errada, achando que Deus terá que aceitar isto e que isto não terá consequências. Errado. Já entendemos que o que nós plantamos, colheremos. E isto é o que eu devo cuidar, o que eu planto. E aí a colheita, eu vou poder estar tranquilo. Diz o dito, aquele que sabe o que planta não teme a colheita. Que você seja este tipo de pessoa. E se você exerceu idolatria até o dia de hoje, a minha oração, em nome de Jesus, é que Deus possa trazer esta revelação ao seu coração e fazer você entender que não existe outro mediador entre nós e Deus, somente Jesus Cristo, homem. Todos os outros nomes que estão sendo usados como mediadores não são de Deus. E por mais escandaloso que você possa pensar, mas isto é obra do diabo para fazer com que você perca a salvação da sua alma e que você esteja em outro lugar quando você seja julgado por Deus. Então, meu conselho, uma vez mais, é, finalizando cada um destes pontos que Deus nos foi alertando, que possamos ter esta sabedoria de ouvir, ler, pegue sua Bíblia, vá ler, abra o texto que nós estamos dizendo e busque quais outros textos são os que estão relacionados com esse mesmo texto e leia, conheça. É para isto que Deus deixou esta palavra. E peça ao Espírito Santo que seja o que traga a revelação ao seu coração e o entendimento. A palavra diz que aquele que o busca, acha. Aquele que procura, encontra. O que bate, será aberto. Mas se você não busque, não procure, não bata, você não vai poder receber. Não porque Deus não tenha para dar, senão porque a você não está interessando isso. Então, desde o início destes vídeos sobre Abacuque, nós temos dito da importância de termos esta postura de buscar a Deus. Abacuque fez isso. Ele derramou o seu coração e fez as perguntas difíceis que estavam na sua alma a Deus. E Deus não deixou ele sem resposta. E assim é que Deus quer fazer com você. E eu convido você a estar, como eu disse, coloque aí, ative a notificação, porque nós terminaremos o estudo sobre este profeta, este livro de Abacuque, no próximo vídeo, onde você vai entender agora, ele estava em aflição, fez perguntas a Deus, Deus respondeu e mostrou o quadro da nação onde ele estava e as nações e tudo o que estava acontecendo. E agora o profeta dará a sua resposta de como está a sua vida, o seu coração, agora, depois de entender o que Deus mostrou a ele e a resposta que Deus lhe deu. Te espero no próximo vídeo, para que possamos terminar o entendimento deste estudo e você possa levar
a bênção completa. Não fique só por um pedacinho. Isso aqui é como um quebra-cabeça, mas você precisa de todas as peças para você entender o contexto. Principalmente que isto seja para edificar a sua vida, fazer com que você tome a decisão de ser um servo do Senhor dos Exércitos e que isto abra a porta para você ser sábio e abrir a porta da prosperidade e da vida eterna para você e para a sua casa, sendo alguém que é um justo que vive pela fé, sabendo que a sua visão de tudo que Deus te mostrou é muito mais real que esta visão física das coisas que são passageiras e que passarão, como ele disse, ainda a Babilônia com todo aquele esplendor, ele diz que eram como o vento, passaram. E assim Deus fará com todo aquele que se levante em contra dos seus princípios. Por isto, sejamos da equipe daquele que está com o Senhor dos Exércitos e nos posicionemos, porque este é o tempo em que Deus necessita utilizar a nossa voz para poder fazer conhecer a verdade. As pedras não precisarão clamar aonde exista um filho de Deus para dizer a verdade. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo o nome. Amém.